No Roda Viva Amazonas de hoje vamos falar sobre política, aliás, sobre folclore político. Isso é o tema do novo livro de Simão Pessoa chamado Sanatório Geral. Para nos ajudar a fazer o programa, convidamos Dori Carvalho, poeta, Jackson Nascimento, radialista, e Aldísio Filgueiras, jornalista. Conosco também o cartunista Euros Barbosa, da TV Cultura. Como entrevistado, o jornalista, poeta, compositor e cronista Simão Pessoa. Simão é fundador do Sindicato dos Escritores do Amazonas e do coletivo Genes da Selva. Entre as dezenas de livros que ele escreveu está o Manual do Canalha, talvez o mais polêmico livro e considerado por Milor Fernandes um livro sincero, a começar pelo título, uma obra-prima do gênero. O Manual do Canalha, escrito em 92, ainda rende comentários até hoje. É isso mesmo, Simão? Eu acredito que sim. Né? É um orgulho de ter sido elogiado pelo Milor Fernandes, que nos deixou no ano passado. Claro. E por que rende comentários? Eu não sei, eu acho que porque seja um livro sincero. A abordagem do livro... Feito na época que a Danusa Leão tinha lançado um livro sobre etiqueta, falando para as mulheres, acho que era no Sofá com Danusa, uma coisa desse tipo. E o pessoal falou, rapaz, ela está fazendo etiqueta para mulher, tu devia fazer uma de etiqueta para os homens. Né? E aí saiu o Manual do Canalha. O título, inclusive, foi dado pelo Plínio Augusto, da editora Imaginário, né? Filho do saudoso Plínio Coelho, anarquista, ele realmente do movimento anarquista da França, ele viveu muito tempo na França. E ele veio para cá para fazer uma editora, inicialmente seria em Manaus, depois ele acabou se mudando para São Paulo. E o saudoso Antônio Paulo Graça levou os originais para ele achou interessante, e nomeou Manual do Canalha, e foi como o livro passou para a posteridade. Tá certo. Simão, com o Manual do Canalha é evidente que você conquistou muitos simpatizantes para o seu trabalho, para a sua obra, e também algumas pessoas que não gostaram, viram um perfil machista no livro, né? Eu acho que eu sou um dos últimos dinossauros, né? A gostar de mulher. Então o pessoal que gosta de mulher realmente tem ele como uma bíblia ainda hoje, né? Mas a gente está vendo que há todo um movimento aqui para tornar o homossexualismo obrigatório, né? Então a Talma de Salvação Nossa continua ainda sendo o Manual do Canalha, que é parte de uma trilogia. Depois eu fiz o Manual do Espada, depois fiz o Manual do Garanhão. E aí juntei os três no Alô Doçura, que contempla tudo lá. Inclusive essas novas frentes de batalha que a gente está tendo aí para continuar gostando de mulher. Conquista muitas inimigas, né, Simão? É difícil, né? Muitos inimigos. Eu me lembro que no lançamento desse livro, as mulheres, eu não sei se combinado ou não com o autor, as mulheres foram para a porta do bar do Armando, né? Fizeram uma desordem. Eu lembro, claro que eu lembro. Por isso que eu perguntei. E estava na época, eu acho que o Falcão estava em Manaus, o Falcão cearense, né? O Falcão do Rap. O Falcão cantou. Cantou, ele estava lançando aquele livro, acho bonito, lindo e joiado, que também é um manual sonoro do machismo, né? Sim. É uma versão do Manual do Canalha. E aí acabou combinando tudo, né? Acabou sendo interessante isso. Se Jesse Faladão estivesse vivo, teria vindo para o lançamento. Não teria vindo porque ele já estava evangélico. Ele já tinha se convertido, né? Já não viria, não. Não sei se isso é uma conversão. Mas ele não viria, com certeza, porque ele já estava arrependido. Ele já tinha parado de gostar de mulher. Pois é, ainda tem gente que deixa, né? Eu não consigo imaginar isso. É terrível descobrir isso muito tarde, né, como Gerson. Que tem umas coisas... Eu acho que é o fim do mundo. Eu vi semana passada a Maitê Proença dizendo que... A Maitê Proença, que foi símbolo sexual da minha geração, ela falando que está transando muito pouco. Eu digo, isso é o fim do mundo, uma coisa dessa. Aí já estão inventando agora óvulo masculino e espermatozoide feminino. E daqui a pouco a gente vai ser o tubo de ensaio. Tubo de ensaio, né? Absolutamente descartável, né?
Essa é a minha briga. Simão, eu gostaria de falar também sobre a trajetória do Simão com a música, né? Como radialista também o Simão tem essa relação conosco nesse sentido e publicou também o livro do rock, que passa por vários municípios, inclusive Taquatiara. Você acabou de chegar do FECAN. Do festival, né? Eu tive conversando agora com o Tício Munhoz, um dos grandes escritores lá de Taquatiara. Ele falou assim, eu tenho 200 páginas escrevinhadas e tal, tá à mão, porque eu não tenho computador e tal. Falando sobre o movimento do rock em Taquatiara. E eu tenho medo de eu perder isso. Como eu sei que tu está fazendo, junto com o Marco Antônio Ribeiro, vocês estão fazendo um livro sobre o rock no Amazonas, eu queria te passar isso em consignação, para ver o que tu pode utilizar e tal. Mas, por exemplo, eu fiz uma trilogia porque o pessoal aqui não tem muita informação, né? Então, primeiro que eles começam a escutar esse funk carioca, o batidão, que é só esculhambação, e acham que aquilo é funk. Não é funk. Então, foi contra essa desinformação que eu resolvi fazer uma trilogia. E aí o primeiro livro foi o do rock, né? Porque o rock naquela época foi lançado em 94, acho que fazia 40 anos do rock. Rock é a música que rock toca. É a música que toca. E aí depois eu fiz o funk, a música que bate, mostrando que a música negra, de um modo geral, permeou todos os movimentos, inclusive a música que a gente escuta hoje, discoteca, disco music, trance, hip hop, trip hop e tudo mais. E por último fiz um outro sobre o reggae, para mostrar que ele foi a única música do terceiro mundo que conseguiu ter uma repercussão mundial, né? E aí eu aproveitei para falar sobre o mambo, sobre o merengue, sobre o samba, né? Como é que o reggae sai de Belém, vai para o Maranhão, e Maranhão se torna a capital do reggae e tudo mais e tal. E aí o Dori queria que eu fizesse, era forró, a música que Dizer. Aí eu digo, não, forró, Sim, a pra música ficar aqui, mais a regional, música carimbó. Algumas coisas eu Carimbó, desconheço. sim. Por exemplo, eu desconheço sertanejo universitário. Eu desconheço esse. Não, Você fez ensino médio, né? É universitário. Esse é o nível que chegou à universidade. Né? Sertanejo mesmo, né? Sertanojo ou brega-nejo. Mas o sertanejo universitário, É a música mais roceira na que existe. verdade, não é bem não é bem a qualificação, vamos dizer assim, da música. É o tipo de aceitação que a música tem. O sertanejo é, de fato, a música sertaneja tem um público fantástico no meio isso universitário. não é que isso não é música sertaneja, né? Esse sertanejo que toca esse samba canção mal feito, o único leite que eles conhecem é leite em pó. Né? Então, o que a classe média urbana aceita... É o new brega. Entende? É um brega... Mal escrito, sem é um muita brega melodia. de boutique. Né? A botinha de 400, 500 reais. Não é sertanejo, então. Não pode ser sertanejo. Sertanojo. Não é, esses caras nunca foram a uma fazenda decente. Se você quiser ouvir você que é do rádio sabe disso, melhor do que nós aqui, a música sertaneja está naquela menina Barroso E Deus Vita. Eu acho que... Inesita Barroso. Sertanejo para você, Rolando, meu amigo. Música caipira, Aquilo na é realidade, country. Aquilo é country do Brasil. Agora, isso que está rolando Não aí, tem mais. isso é produzido como rock de armário, rock de garagem. Né? O rock não pode ser uma música de garagem. A rock é uma coisa que precisa de espaço. Precisa de um automóvel, começa daí. Mas não na garagem, na estrada. Né? O rock de garagem só pode dar roqueiro de armário. Pop, não, pop que se Pop, mistura. tem o pop ainda. É o pop, né? É uma mistura aí Se que mistura, se vê é. até no Rock in Rio hoje, festival. Os caras me mandaram um release de uma banda aí, não sei o que, louvor, não sei das quantas, que ia tocar lá no FECAN. Era Diante do Trono. Diante do Trono. Diante do Trono. Gospel pop contemporâneo. Eu não sei o que será isso. Não, mas hoje... Gospel pop contemporâneo. Mas está valendo tudo. Não, mas justamente o Thales, que é um fenômeno desse O mercado mundo está de gospel, olho no som que Deus criou, esse né? back vocal Como do diz Jota Quest. o Cabaleiro. Eu gostava mais do rock quando ele era a música do diabo. Então, Né? Agora que pacificado, ficou muito chato. então, Eu queria voltar aqui para a primeira O canalha. 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 Informação do canal, ainda não, vamos chegar lá. Do nosso roteiro aqui, que é o Sanatório Geral. Esse livro aqui, maravilhoso, que está aqui, que eu queria mostrar para vocês. um grande Aqui. livro, né? Isso é um compêndio. Livro é um muito compêndio, interessante. Não, eu acho Simão, que eu tava com preguiça, acho Simão. fantástico. Você não teve muito trabalho para
para coletar informações Não mente. sobre o folclore. Não mente. Não mente. Sobre o folclore político do Amazonas. Conta a verdade. Na verdade, isso é um compêndio, né? Aí tem o resumo de 3 livros que foram publicados e 3 que não foram publicados, né? E acresci de algumas coisas que o pessoal me mandou nos últimos 10 anos pela internet. Os caras viam o meu blog e mandavam história, tanto de político daqui como de político de fora, né? E aí, como estava todo esse clima, eu ainda não sabia que ia ter as revoluções de junho, né? Esse livro ficou pronto em abril desse ano e tal. Mas era tipo um resgate da história, isso é história oral, né? A gente fala que os livros de história são escritos pelos vencedores, são causos. Causos, É a história dos vencidos. A maneira que o povo oprimido tem de se vingar dos senhores é contando os exageros que eles fazem na arte política. Então, isso rindo disso, né? E aí é uma reunião desse tipo de história. Tem algumas histórias que são recorrentes, que eu já escutei a mesma história, só mudando os personagens. Já escutei em Borba uma história parecida. Semana passada eu estava conversando com o Hugo, secretário de Pesca de Maranhão, biólogo, super gente fina, e ele me contou umas 3 ou 4 histórias de Maranhão, que já está no livro, mas dizendo que foi o cara de Parintins. Então essas histórias vão circulando, né? O Big BJ está aqui perto, né? Esse é o nome dele lá como radialista mais famoso de Itacoatiara, o Jackson Nascimento. E várias histórias que tem lá, por exemplo, Itacoatiara dá para fazer um livro só com história de Itacoatiara. Tem muita história. E aí deve ter pelo menos umas 30 histórias de Itacoatiara. O Mamude, eu estava com medo do Mamude lá no dia do autógrafo, porque tem algumas histórias com ele. Manacapuru? Manacapuru tem muita história de Manacapuru. Dos prefeitos todos. De longe o município que produz do Anjo, do Zé Maria Muniz ali em Iranduba também, que é um exímio contador de história. Ele participa das histórias e é um muito bom contador de história. O Zé Maria Muniz, esse prefeito lá. E, por exemplo, Novairão, eu acho que tem de todos os municípios, né? Lógico, com ele fazendo uns grandes caciques, né? Então, em 70 anos da nossa história recente, do Álvaro Maia até o Omar Aziz, está tudo aí, está tudo contado. Até porque a gente teve muito pouco governador nesse período, né? Eu não fiz nenhuma história com os governadores do período militar para não ser preso. Então, não vai mais ser preso, não. Agora nós estamos numa democracia. Não tinha avisado eu não confio. Mas, Simão, é o seguinte, não acha que o povo faz também... do ponto de vista meu de jornalista, eu vejo que a política nossa é uma ficção. Tá? Então, quando o povo faz uma ficção ou inventa alguma coisa, fica muito sofrido, né? Porque fazer ficção da ficção... Da ficção, Porque se você pegar, por exemplo... Vira quase realidade. Não, se você pegar as atas da Assembleia Legislativa, por exemplo, ou da Câmara Municipal de Manaus, vai ser best-seller. Paulo Coelho já era. Então, para fazer uma seleção dessa, você deve ter suado muito, porque realmente é uma festa. Tem muita matéria-prima. Tem muita matéria-prima, tem que meter a mão. Né? Agora, qual é o critério que tu usaste? Foi alguém te contar a história para não se comprometer? Eu conto. É o critério para escolher, porque você não pode nem ouvir falar em política, mas é folclore, né? O agente é o narrador, é o próprio. É por testagem. Na primeira pessoa. É por testagem. Eu dava prioridade às histórias que acabaram animando alguns processos contra a minha pessoa e que eu acabei sendo também absolvido. Né? Então essa história tem que entrar, até para virarem novos processos. Né? Mas parece que o cara não pode ser processado 2 vezes pelo mesmo crime. E depois testando, né? A história que o pessoal, que era recorrente, o cara conta aqui, conta ali, conta acolá, essa história deve ter um fundo de verdade. Né? Por exemplo, tem uma história dessa, eu não sei nem se está aí no livro lá, era de um cara que era muito puxa-saco do Plínio Coelho. O Plínio Coelho era um exímio atirador. Né? Segundo os caras contam, eles foram fazer uma pescaria, e aí ele estava com 22 ou 32, não sei, mas espingarda e tal, e saiu aquela revoada de marreco. Marreco normalmente no mato, eles voam na frente do rio, na frente da canoa, e o cara ia atirar, né? Deve ter dado uns 5 mil tiros, não caiu nenhum marreco. E aí o cara falou, não, isso errou porque quis, né, governador? Então deve ser esse tipo de critério do cara. O cara errou porque errou mesmo, não é porque quis. Mas o cara diz, não, o cara é tão bom que com 1000, sabe, pássaro voando na frente, ele tira para acertar. Então essas histórias de puxa-saco tem muita aí, o pessoal vai se divertir. Se for espirrar, saúde, né? Exatamente, essas coisas, então tem muito desse daí. E aí tem, por exemplo, eu peguei uma parte também para aproveitar para contar.
da história do movimento sindical, do metalúrgico e tudo mais, e como é que isso vai dar no PT de hoje, no mensalão e tudo mais. Né? Há uma certa analogia aí, usando o Ricardo Moraes, que era presidente e eu era o vice dele, com o fato do Lula chegar ao poder. Né? Como é que o Ricardo, que era uma grande liderança, poderia ter sido prefeito, talvez o governador e tudo mais, e de repente ele desemboca, quando chega no poder, ele desemboca para o outro lado, ele era deputado federal, e aí se junta com o de carne, se junta com o pessoal, é expulso do PT por corrupção, essas coisas todas. São as más companhias. As más companhias, que acaba refletindo no caso do Lula, né? Esse pessoal do mensalão. O Lula tinha uma amizade dentro da USP. Né? Nessa época que o Ricardo era presidente, desse. Isso é tão assim sintomático, essas coisas. Por exemplo, o Genuíno, que é um cara que eu particularmente já tenho muita admiração, mas já estava sendo processado por um dinheiro que eles tinham pego no sindicato dos metalúrgicos, que não tinham repassado, não tinham devolvido. E aí o Zé Disseu está envolvido também nesse negócio e tudo mais. Os caras aqui em Manaus fazem uma comissão interna, que é quando expulsa o Elcio, expulsa o Ricardo, expulsa todo mundo e tudo mais. E aí você tem mais ou menos uma noção do que vai acontecer. Essa coisa vai acontecer em Santo André, vai acontecer em Campinas, vai acontecer em todo canto. Então, é sintomático agora. Aí eu aproveitei para contar isso, porque os caras só têm um lado. Né, e eu fico imaginando você, por exemplo, Minas tem um folclore político fantástico. A Bahia. A Bahia, principalmente a Bahia também. Não, talvez Minas. Minas é mais porque vem lá da República, de antigamente. Café com leite e tal. Vem de muito antes. Mas, e lá a produção era oferecida pelo próprio político, né? Eles próprios escreveram sobre o seu folclore. O seu próprio folclore. Claro que depois os cronistas da época. Mas o que é interessante também é ver como isso, no seu caso, citando lá o exemplo de Minas, como isso é interessante para a história política do país. Isso que você está dizendo aí não é nada mais, nada menos do que está se passando e se passou. Vem se passando ao longo da história toda. Isso é outra face do canalha, né? Não é? Não, porque na realidade, por exemplo... Vem se passando ao longo da história política do país. E é uma história muito louca, né? Por exemplo, aí eu vou contando tudo isso aí. Por exemplo, o Álvaro Maia pega e apoia o Plínio Coelho e tudo mais e tal. O Plínio Coelho é um deputado e tal, e bota governador. Nesse momento, ele rompe com o Álvaro Maia e tal, e vira governador. Aí se junta com o Gilberto e tal, apoia o Gilberto. Gilberto rompe com ele. O Gilberto vira governador, já briga com... E isso é a história. O Amazonino depois, o Gilberto pega o Amazonino, bota como prefeito, depois briga com todo mundo do MDB autêntico, né? Briga com o Félix Vamar, briga com o Arthur Neto, briga com o Mário Frota, com o Bete Azir, faz o cara ser prefeito, depois o cara briga com ele, dá perna. E aí tá toda essa história contada. Quem não conhece, vai conhecer. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Você gosta do Chico Sá? Chico Sá, gosto. O macho rapadura. Ele tem um livro lá que era assim, modinhas para homem, não sei o quê. Não, ele é um cronista. É um cronista fabuloso. Linha. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes, eu gosto do Chico Sá, sou fã dele, leitora. Gosto das crônicas dele. Ele é muito bom. Todas as vezes que eu leio Chico Sá, eu lembro de você. Por causa do seu blog, que eu também leio o seu blog. De vez em quando você tem umas histórias incríveis. Qual é o tipo de leitor, qual é o seu público naquele blog? É uma curiosidade que eu tenho. Eu ainda não vi o perfil, não. Deve ser quem gosta de esculhambação. Eu imagino que esse pessoal gosta de humor, que gosta de rir. Vocês viram? Eu acabei de dizer que eu leio o blog dele, que eu gosto, como eu gosto de Chico Sá. Ele está dizendo que o público dele é quem gosta de esculhambação. Não, sou informativo. Tem umas senhoras respeitáveis, mas eu gosto. É uma linguagem que não é um underground lá. Aí não é mestrino, nem nada. É coisa que não vai sair em jornal, não rola em jornal. O Chico Sá é recorde de vendagem de livros. Agora mesmo ele acabou de lançar mais um livro dele. E ele é bem doce, né? Ele faz ele é um machismo já mais domesticado. Ele é quase metrosexual. Quase.
Eu acho que ainda não está na fase de pintar as unhas, fazer cutícula. Mas ele está bem. Sobrancelha, acho que já está fazendo, usando creme facial. Tem aquele Laerte, né? Que agora ele se veste de mulher. Tem Chico um Sá, prosa, não sei o quê. O Laerte que fazia os Piratas do Chico Sá, Tietê. você me ajuda aí. O que eu conheço dele é que ele é um escritor, cronista, jornalista, ele é pernambucano. E participou de uns programas de televisão aí, aquele programa Saia Justa do GNT. GNT, ele participou e está sempre... Eu acho que é cronista da Folha de São Paulo, se eu não me engano. Ele é cronista da Folha de Folha. São Hoje ele escreve às quintas-feiras, se não me engano. E é muito bom, deve ter uns 4 ou 5 livros nessa coisa aí do macho ser mais sensível, né? Que já Mas não me agrada muito, eu adoro ler ele e tudo mais. Quer dizer, então, que o seu público não, o acho que é perfil o do seu pessoal público que gosta de outro tipo de leitura. E você não é sente a receptividade, o público interage com você, responde Eles aquelas mandam muito comentário me xingando, então eu não publico, evidentemente. Né? Aquilo não é Facebook. No Facebook, qualquer coisa pode te xingar que já sai direto lá, e tu tem que estar correndo atrás para pagar. No blog, não. No blog tem uma chave lá, comentário. Tem a chave, você e aí só eu vou aceita botando, os comentários que sejam. só me elogiando, claro. Eu sou narcisista, né? Tá certo. E aí os outros vão dizendo que é spam, que o cara já identifica o IP do computador, o cara pode fazer 500, vai tudo para lá de lixo, aí eu não sou nem perturbado, né? Mas incomoda, por exemplo, tem lá, como carcar uma piriguete. Ele tem 80 mil acessos, aí tem 10 mil comentários me sacaneando e uns 30 elogiando. Os 30 elogiando eu publico. Os 80 Os 80 não. Nenhumzinho para mostrar que houve um contraditório na história. Eu dou um conselho de vez em quando, eu aviso. Eu digo, olha, isso aqui é diferente, tem outras ferramentas. Quer dizer que no blog do Simão não tem esse negócio de democracia. Democracia não existe. Democracia é uma Em blog não. Ô, Simão, a gente começou o programa, você se chamando de dinossauro, né? Como é que você vê esse tempo desta coisa horrenda e para mim tão hipócrita, chamada politicamente correto? Porque você sempre é politicamente incorreto, né? Eu tenho ódio disso, né? Eu tenho ódio. Por exemplo, eu fui processado pelos pretos aqui em Manaus, porque eu digo, olha, aqui em Manaus, na época do Correio Amazonense, aqui em Manaus, por força das circunstâncias, a colonização não tem contato com o negro. Os negros chegaram até Belém e ficaram ali na ilha do Amapá, do Marajó, por ali. E não vieram para cá porque eles iam morrer, não iam se dar bem. Aqui foi mais escravo. E o pessoal do seringueiro que vieram para cá, nordestino e tal. Mas muito pouco. Eu conheço, inclusive, os pretos que tem em Manaus. E conhecia mesmo, Estorcimento. Eram 3 negros e 3 dissidentes. Teleco, Henricão, conhecia os caras lá e tal. Amador e tudo. E falei, começou a vir esse pessoal do Diabos e tudo mais, há uns 15 anos para cá, a maioria vindo do Maranhão. Né? Por isso que o reggae se fortaleceu e tudo mais e tal. E eles queriam proibir que o pessoal lá, a Câmara votasse o dia do caboclo. Né? Eu achava que isso era uma agressão. Eu digo, não, isso é piada de mau gosto isso. Porque se tem o dia do negro, tem o dia da consciência negra, tem que ter o dia do caboclo, porque nós somos caboclo, tudo mais. E eles achavam que não, ou tu é índio, ou tu é negro. Eu digo, não, mas é mistura de nordestino. A gente aprendeu isso, né? Tem um mameluco, tem um cafuso, tem um caboclo, então são mestiços. Não, mas não existe mestiço e tudo mais e tal. Que é essa coisa do politicamente correto. E eles me processaram por isso, mas eu acabei sendo absolvido. Mas isso é uma política cultural também que existe agora, é ruim, que divide né? o Brasil. Você tem uma cultura gay, a cultura lésbica, a cultura negra, a cultura parda. Pois é, exatamente. É uma divisão do politicamente correto e incorreto do Brasil, da história do Brasil e a história da América Latina. Ele disse exatamente isso. Ele é muito criticado por essa postura, mas ele disse, não, eu apenas compartimentei. Eu compartimentei a história da política da América Latina. Tem sim o politicamente correto, tem. O Brasil aplicou essa política. Exatamente. Em relação ao... O Brasil Paraguai, a guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai, eles mataram tudo lá. Então, o Caxias tinha é que herói. tinha interesses comerciais naquilo, tinha que... Então, eu apenas compartimentei, expliquei nos meus livros, explico no meu livro, principalmente sobre a América Latina,
uma posição, mas não que eu tenha assumido essa postura. Então é isso que você falou, né? Morgan Freeman outro dia disse Não, que é isso, muita tinha que parar de hipocrisia, dividir e ver o ser humano. Exatamente. Morgan exatamente. Freeman é o... Por exemplo, Eduardo Galeano, Um cara naquele que livro dele, trabalha por Memória essa do causa. Fogo também, ele fica pegando pequenos tópicos que ele pesquisou de coisas que ninguém lê em livro de história nem nada. Né? Por quê? Porque aquilo é politicamente incorreto, aquilo depõe contra os ditadores de plantão da época e tudo mais. Mas que faz parte da nossa história aquilo. A gente tem que aprender a conviver com isso. A nossa história é uma história de hipocrisia. Hipocrisia. Esse que é o grande problema. E aí o que acontece hoje em dia, né? Por exemplo, você não pode mais contestar um casal lésbico, senão tu vai preso. Aí pode contestar um hétero, por exemplo, sou um heterossexual convicto. Mas aí os caras podem me sacanear à vontade, eu não posso mais. Os caras podem me chamar de branco azedo. Não pode fazer e tudo piada, mais né? e tal. E eu não posso fazer piada de crioulo. Mas eu não nasci crioulo, pô. O problema é o cara ter nascido crioulo. Não tem nada a ver com isso. Ele tem que aceitar que a pequena nação dele é mais escura do que a minha e pronto. Mas me ocorre Não há nenhuma escala de valor nisso. Simão, eu acho que o que o Dora acabou de falar, o ser humano está acima disso. ser humano, né? Me ocorre também lembrar Eduardo Bueno. Eduardo Bueno começou essa confusão quando mostrou pela primeira vez, depois de muito tempo, não sei, vocês é que são as pessoas envolvidas com a literatura, me parece que mostrou pela primeira vez como a história do Brasil estava sendo mal contada. Sim. Sempre foi. Agora, o prejuízo que isso causa aos pequeninos, né? As crianças que vão aprendendo isso Coisa ao longo do bobagem. tempo, vendo uma versão, e a história do Amazonas nem se fala. Exatamente. Nem se fala. Ainda bem que o Márcio Souza, meu querido amigo, lá, né? grande escritor, Está passando pente fino, lá, Passou mostrando várias pente coisas que fino ninguém nisso. sabia. É o vencedor, as batatas, né? É. A história é oficial, né? mas você ia perguntar alguma coisa. Não, era a respeito dessa questão do politicamente correto, que se nos anos 60, 70 a gente sofria a patrulha ideológica, né? Agora essa é uma outra forma de patrulha, né? Você não Exatamente. pode... Tem um amigo meu que é engenheiro que ele estava dizendo assim, se eu fizer um comentário sobre a obra de um escritor e esse escritor for gay, Está morto. aí vão dizer que eu Que é estou homofóbico e discriminando tudo mais. ele por isso, por isso. Não, ele só está analisando a obra, né? Com referência a essas novas manifestações que estão ocorrendo, apareceram várias tribos, podemos colocar assim, os black blocs, os ninjas, a mídia ninja também, que cobre Fora do eixo. fora do eixo, por dentro das manifestações. E você tem um blog também. Como é que você faz o contato com esse público? Esse público também te Você é acompanha? adepto da mídia A ninja? mídia ninja, né? O pessoal pensava que era mídia ninja porque era uma mídia de porrada, de briga e tudo mais. Não, Narração é independente. narração investigativa, né? Jornalismo de ação, é uma bobagemzinha que os querem criar. Recebe dinheiro do governo para fazer Quem aquelas gosta da bobagens. mídia ninja é o Aldísio, que é editor. Ele é que gosta. Mas Não, eu não depois- gosto nem daquela farsa que os repórteres Depois da que Globo aparece- fazem, estão agora Ofegantes, caminhando, estão ofegantes. escalando o pico da neblina. Eu acho um absurdo esse negócio. É uma bobagem, na A realidade, edição né? pode tirar isso. Para escrever sobre operário tem que ser operário? Não, não precisa. Para escrever sobre cortador de cana, você tem que cortar cana? Eu acho que- Mas aí, esse legal que o nome até o nome, né? O nome deles é interessante, o capilé, que o cara gosta do capilé, né? O cara da Mas o mídia ninja, o black bloc, hein? Que é a O propina Black lá Bloc, embaixo. por exemplo, Que o Black é Bloc. mídia ninja. Ninja. Desculpa, minha- Tá certo, desculpa, tá? narrativas- Você e metade da população. Narrativas ou mais da investigativas, metade. é a abreviação de narrativa investigativa, o NI, jornalismo de ação. Que é aqueles caras que estão no meio da manifestação, aqueles Também óculos, tem um filmando. pouco a ver com papapá, a e tal. figura pensei que era do ninja. japonês Pois lá, é, dos não é. desenhos japoneses. Tem um Nem pouco a pode ver. ser de investigativo. Não, pode não ser sei, investigativo, porque eles ele pega escolhem um a lado. linguagem de televisão, ela não pode ser investigativa. Ela não é investigativa. O Godard diz Eles assim, estão querendo fazer uma coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, estão jogando para o ar, via internet, via Foi Está com as isso, grandes isso. redes também na cobertura do evento. Por exemplo, Além os de Black que Bloc lá, não os pode- Black Bloc, que é Há sempre uma questão o bloco por trás negro, disso né? que as pessoas não gostam, a mídia ninja não consegue ver.
que é o fato de que televisão é concessão estatal. Sim, pois é. Mas Me digam onde é que existe liberdade total. Não, é para que uma eles acham que a concessão internet vai estatal, dominar a o não mundo. ser Não existe. Mas aí os caras Não estão existe divulgando uma as coisas empresa na internet jornalística e impressa televisão. que não é concessão, que é privada, que é privada. quanto Nós bar temos na o Black estatal. Blog lá, aquele pessoal que vai mascarado pra lá. Aquilo ficou legal no filme Vê de Vingança, do Alamo, é uma história do ficção, Alamo, né? a ficção. Aí os caras vão pra lá para quebrar carro, quebrar banco, quebrar isso. Não vai mudar nada. Acho que os caras vão diminuir o juro bancário por carro de 4, 5 o seguro coisa paga. quebrada. Não, O seguro entendeu? paga. Agora o cara que deixou o carro lá estacionado vai ter problema para pagar isso. Deve ser um trabalhador, devia estar trabalhando e tal, e perde e tal. Eu sou pacifista, mas, por exemplo, eu acho que a polícia tinha que largar a porrada nesses caras. É sabe? bandidagem. Porque isso eu acho que é bandidagem, direito, acho que é linha vandalismo, de classe crime. média. Esses Aí caras são faziam pagos aquilo, pra são fazer. pagos para São fazer pagos pra aquilo, sabe? Eu mandava largar o caso. E a polícia não bate Aliás, neles. não era nem ser entendeu? polícia, não. Eu acho que não devia levar porrada. Não só porque estão quebrando fachada de banco ou de loja. Porque são ignorantes. Isso por isso Idiota, deviam apanhar. é. São burros. Eles não sabem que aquela porta não tem nada a ver com a história. Pois é isso que eu Então tô eles falando. deviam ser presos Aí e colocar fica dentro de uma dizendo que são biblioteca para sofrer lá anarquistas, dentro né? a vida toda. né? É Falando que sacaneando são os anarquistas, anarquistas, fica né? sacaneando com a gente, pô. Sacaneando. Quantas horas por dia de leitura? De castigo, Não, só para 24 aprender. horas dentro de uma biblioteca. Não tem nada de E semi-aberto. ouvindo Tom Jobim e Chico Buarque também. Pelo né? menos, Pra fazer um pelo negócio menos, assim. para Como os educar. colégios de Manaus, por exemplo. Algumas vezes fomos com a caravana literária para o colégio de Manaus. Então, se o garoto não chega às 7 horas da noite ou 7 horas da manhã, ele não pode entrar no colégio. Ele perde aquele tempo de aula. Bom, se ele perde aquele tempo de aula, ele vai para o bar da esquina que não tem colégio de colégio Manaus que que não não tem tem bar uma seção próximo. de bar na esquina. Se o garoto chega por algum problema de transporte, ou se ele chega porque não gosta mesmo da aula, bota ele dentro da biblioteca da escola. Não tem castigo ler, maior para o é. cara que não gosta de ir para a escola. Exatamente. Nunca mais ele vai É uma chegar sugestão atrasado pro ou nunca mais vai para a secretário. escola. Ou então, É uma sugestão para o secretário de Educação. Que é fácil, sabe? Então ele Já vai tem lá a odiar biblioteca livro, vai mesmo. odiar Não, tu fica Agora a aí, biblioteca é um negócio desse tamanho. e, É menor que o tem, banheiro da e escola. tem biblioteca nas escolas? Tem, São todas tem. Não, equipadas? tem uma algumas sala, tem, uma tem babaca sim, lá tem. que chama de biblioteca. Não, Não, algumas mas têm, algumas têm algumas biblioteca as boa. maiores Já visitei têm. algumas bibliotecas boas. Os centros, né? Mas eu acho. Educacionais. E aí, eles democratizaram a informação através da internet. Eu acho que legal. Por Não, é exemplo, na democracia. internet para procurar informação, para ler sites e tudo mais e tal. Mas 90% da população gosta do Facebook, né? Os caras não tem mais leitor, eles querem escrever, né? Não interessa querem- escrever errado, eles querem participar. escrever, querem participar. Quer dar opinião, né? É o diário, né? É o diário. Diário né? eletrônico. O blog dá mais trabalho, Dá. fazer. Tem que elaborar. Tem que elaborar. Tem que pensar, né? Pensar. Tem que pensar. Aquilo lá não, aquilo lá é totalmente. Pensar é um castigo, aí sim é um castigo. Dói a cabeça. tem que- E aí tu vê que esse negócio das reuniões e tudo mais, tudo feito por ali, né? Vamos se encontrar, era o que se chamava de mob antigamente, né? Uma humilhação rápida, não sei o que, instantânea, aquele negócio. E aí os caras falam lá. Aí uma vez eu estava na casa de um amigo meu, o cara estava lá. Não, rapaz, quem comanda os Black Bloc aqui em Manaus sou eu e tal. Eu e mais uns 40 e tal, e convidando meu irmão para ir lá. Não, vamos fazer um quebra-quebra aí, porque adrenalina. Eu digo, eu falei pro Careca Selvagem, meu irmão, eu digo, mas rapaz, tu vai pra uma roubada dessa, bicho, mas ir pra um bar, ficar escutando música, sabe? Porque tá quebrando esse negócio aí. Tá em busca desse tipo de emoções baratas? Vai para uma academia. Vai pra né? academia, isso que eu Vai pra falei, academia vai da pro UFC, Burring. não quer brigar? Vai pro UFC, vai brigar aí com os caras aí. Não vale tudo, dá até dinheiro, né? Pode até Vai ficar ser um rico. cigano, né? pode ficar rico, né? Tá bem, né? Pode morrer também. Ah, é. Hoje eu estava numa parada de ônibus, se é que aquilo pode ser chamado de parada de ônibus, né? Que aquilo é para esquentar pobre, né? Aquilo é E de- tomar chuva, né? Porque não salva da chuva nem do sol. Aí os caras passaram e quebraram os vidros daquela parada de ônibus, todos quebrados. Quem estava se ferrando? A gente estava no ponto de ônibus, pega né? Porque vinha chuva dos dois lados. Quer dizer, os caras não ajudam ninguém, Ninguém. não ajuda Nada. nada. Isso é só... Não Isso que eu contribui tô em nada. falando. E ali eu estou protestando contra o quê? Sabe? Estão achando que vão dar um golpe militar com aqueles coquetéis de molotov lá que nem funciona? Ele não pode nem dar golpe militar, porque precisa ter um objetivo. Ele Mas não tem ele nenhum. não tem. Por que os caras querem? Os caras estão fazendo desordem? Fazendo desordem, então a polícia tem Isso que é bater, eu aleatório acho. também, não tem sentido nenhum, não tem bandeira. Agora, o que eu nenhuma. acho estranho, aleatório. o que eu acho estranho é que a polícia A não leniência prende da esses polícia. caras. Isso é um caso de sabe? polícia, Eu acho isso. isso. Só Seria a leniência. só a televisão, que não são nem os ninjas, mas só a televisão oficial mesmo, a grande mídia, é que flagra essas pessoas Quebrando, quebrando. tocando fogo, A polícia não tudo vê. É. No Rio de Janeiro, pelo menos, passou mais de 2 horas um capricharam. furacão no Leblon
quebrando tudo, e a polícia Aí não apareceu. a polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, disse que elas não estavam acostumadas com esse movimento de massa, mas no Rio de Janeiro, Justamente no Rio de Janeiro. Logo no Rio de Janeiro. porque quando não tem violência de carnaval, E eles estão brigando com o Comando Vermelho há 30 anos. o Comando Vermelho é mais de 30 anos. Terceiro comando. Eles alegam que não foram porque estavam procurando o Amarildo. Por isso que não foi ninguém. sim. E Então, acostumados a os subir morro caras e descer acharam- morro, né? Os Não caras pode. acharam Amarildo na Suíça com a mulher do menino, do goleiro do Flamengo. Do Bruno com a Elisa Samúdio. Simão, você acredita na teoria da conspiração? Dizem que eu sou paranoico, que eu acredito piamente na teoria da conspiração. Você Conspiração acredita na aquariana? teoria da conspiração? Não, Para não. mediocrizar na música. Sim, isso aí, na TV. não, isso aí é um movimento sincronizado, não é nem Sincronizado, né? uma teoria da conspiração, conspiração. Não, discordo Eles já de estão você. colocando, Quem comanda eles já isso? estão colocando isso em prática, não é? Deixou de ser uma Discordo do teoria. Mas quem Simão e do comanda Dori. isso? Discordo Ah, do deve Dori ser e do Simão. O Nada inconsciente. de Não, teoria o da Fausto conspiração. Wolff- Zé, Teoria da isso é conspiração. fato. O Fausto Wolff falava que era um Isto é coiso. fato. Deixa eu dar Coiso. uma Tem de... 200 anos, no mínimo, Não, esse não, não, projeto. para com isso, Simão. O Fausto Simão e Wolff, Dori. o saudoso escritor, falou, meu amigo, também da Grande Canalha, Fausto grande Wolff. Canalha. Os livros dele são belíssimos, a mão esquerda de Deus é belíssima, a mão direita, aliás. Ele dizia que tem um cara que manda Ele tem isso, o nome que de é Deus, o coiso. né? O nome de Deus. Na mão direita. Não, ele tem o nome Coiso. de A Deus. mão direita de Eu Deus. fiquei furioso, porque eu Eu tava... conheço a mão Tentando. esquerda. A mão esquerda, a mão esquerda. É, porque Eu tem vi o o pé nome de esquerdo, Deus. a mão esquerda e o ovo esquerdo. O Fausto Aquele Wolff. seu Que é o colega. seu. O Fausto Wolff morreu. Sim, eu sei que vai, mas o nome do livro não é... A A mão mão nome de esquerda. Deus? Não, e tem o nome de Deus. Ah, sim, Tem o porque nome eu de estava Deus, que é o escrevendo um outro. texto e estava adicionando o nome de Deus. Aí eu chego na livraria e encontro esse livro do Fausto Wolff, que aliás nos visitou no Amazonas em Tempo uma vez, né? Foi esteve um lá. absurdo. Aliás- Que a Menga, inclusive, foi uma loucura aquilo, porque ela deixou eu levar 2 cervejas para tomar numa entrevista com o Fausto Fausto. Wolff lá dentro Autorizou, da né? redação. Já passou aquele negócio. Foi louco. Não, mas E valia, eu vi, valia. Eu vi Vai em nome de conversar Deus, bem eu fiquei com ele. Ele furioso com o pediu. Fausto, né? Ele pediu. E aí ele falava que esse Ele cara... E o coiso Ele seria a Ele falava personificação que de quem hoje? O coiso seria a coiso. personificação A de personificação. tudo que não presta. Então é um conluio entre Coiso. multinacionais... O coiso. Né? É um conluio entre as multinacionais, entre os ditadores, né? Entre o crime organizado, aí, o pessoal que vende PCC. droga, que vende prostituição, essas coisas. Tudo que não presta É o coiso. é o É o coiso. Coisa. Aliás, o Brasil persegue o crime organizado porque não é crime, é porque é organizado. Ele não pode concorrer com o Planalto Central. Você vê que lembra do Busqueta? sim, claro. O mafioso pegou todo mundo. Veio Tomás tentar, Busqueta. ele veio tentar estabelecer a linhagem da Da máfia máfia aqui. siciliana. Não. Era A amador. concorrência foi maior. Era Foi amador, maior. ele chegou, era amador, foi devolvido para a Itália, entregou todo mundo. Ele Todo mundo, ficou desesperado, você não Mas presta olha, para ser mafioso. Levaram voltando mais àquela 30 anos questão pra da botar a mídia. máfia. A mídia, do jeito que veio, com o coiso por detrás, Aliás, a mídia é uma coisa. realmente banalizou uma boa parte realmente da nossa cultura, vamos chamar assim, entre aspas, cultura disso, daquilo. Mas, e aí eu pergunto a você, meu amigo, como é que isso não entrou na França? Não entrou na França. Ah, entrou. Não entrou. Entrou em determinados segmentos, mas duvido que tenha entrado. A França se mantém com as suas tradições e não é um país atrasado. Pelo contrário. Eles Não têm entrou muito, por quê? eles têm muito problema com os imigrantes lá, né? Tem um livro chamado, acho que é a Nova Invasão Bárbara, uma coisa lá. O cara falando sobre isso, sobre... Os caras fizeram os países ricos viraram um imã de atração para o pessoal pobre, porque foi eles que fizeram aqueles países ficarem pobres. Até Manaus virou atração. Esvazia o interior todo, Esvaziou vem para tudo. cá, e aí você não tem nem como lidar com esse pessoal. Então está tendo esse problema lá na França, principalmente o pessoal lá daquelas colônias que ela tinha ali pela África, Mas pela Ásia. parou porque lá eles têm uma política de imigração que chega a ser Mas violenta. Sim, mas a história da França é diferente da nossa. Nós somos uma história de periferia, né? Então, Aldísio, mas é Nós isso. somos Eles estão subúrbio. sob pressão É também. isso, Eles estão é isso sob que eu te pressão. digo. Não entrou com a força. O melhor com disso coisa desse ano por vem de detrás, lá, não que é entrou. o
disco Daft Punk, o melhor disco desse Daft ano, Punk vem da França. retornou agora. Pois Ora, é. enquanto nós estamos no sertanejo universitário, tem os 800 caras tão anos de no música outro no dia. dia. Exatamente, Música clássica. exatamente. Então, Então os Essa é a ouvidos lá diferença. são outros. Essa é a né? diferença. São outros ouvidos. Mas, por exemplo, a nossa matriz aqui é Portugal. Portugal tá uma boa merda também. Se a gente for sempre olhar foi. Portugal, tá pior do que a gente. Portugal só conseguiu agora entrar na Europa, né? Porque Exatamente. fizeram aquele acordo. Mas nós temos festival de ópera aqui, Odilson, também. Nós temos música Mas erudita aqui. o meu filho Mas a estava gravação em tá melhor que o Paris Brasil. e entrou numa dessas lojas, ele tem 15 anos, entrou numa dessas lojas para comprar algum apetrecho eletrônico desses, e aí ele ligou que eles tinham comprado um negócio desse para internacional, como é que chama esses cartões no celular aí. Aí ele ligou, olha aí pai, eu pensei que só tivesse imbecil no Brasil, escuta isso. Aí tava lá em francês tocando Delícia, Sertanejo. ai se eu te pego. Se eu te pego. mas isso Ele aí... estava Isso é um fenômeno indignado. mundial. Não, isso é um Mas fenômeno. os franceses sempre gostaram de coisas exóticas. né? Burro, Isso ignorante. Uma exceção. Isso é uma exceção também. Né? Não, se vocês escutarem que a música Olha, do Carrapicho vendeu você- 10 milhões de discos Deixa lá, eu te o falar uma Tic Tic coisa, Tac e Simão. tal. Tac vendeu. Eu acho que eu vou sugerir que você volte aqui com os mesmos entrevistadores, porque é uma mas peraí. pena que já acabou, sabia? Já acabou? Já acabou? Vai continuar lá no bar do Armando. Então. Não, Uma lá pena. tem um assassino Não, uma profissional. pena, ali. querido tem um- Simão. E olha que nós estamos Vocês bebendo respeitam. água, hein? Obrigada. É, bebendo água. Pô, eu que agradeço, obrigado. Obrigada pela sua presença aqui, excelente. Como sempre, alegre, animada, com coiso. O coiso eu vou anotar aqui. Pra o coiso. cima, né? Pra Mas cima. olha, pra você vai ter agora um brinde aí do Euros. Pô, obrigado. Pô, olha, numa Cuidado com cadeira as de coisas que você força. escreve. Algum cretino pode não gostar e querer lhe Camisa matar. de força. cara. É, menino? Enquanto Muito isso, obrigado, eu aproveito muito para bom. dizer obrigada ao Dízio, Muito muita bom, alegria em ter você aqui. Dori, obrigada também. Tá no E o quadro. Jackson Tudo também. bem. E dizer, Euros também, muito obrigada. E dizer a vocês que este programa vai ao ar às quintas-feiras, sempre às 22 horas. Repete no domingo, tem a reprise no domingo, também às 22 horas. Obrigada e até o próximo programa.